Fala galera, beleza? Estamos de volta e agora de casa nova, hein, Léo? Casa nova. Casa nova. Queria agradecer muito ao pessoal, né, da UW Studio que está nos recebendo aqui de casa nova, casa bonita, né? Todo um estúdio preparado, né, para receber a gente e o nosso papo de craque voltou, né? Ele voltou. Voltamos Estou aqui, eu, Rafael Serra, e ao meu lado o nosso grande Leonan Casale, nosso co-host e scout da Adidas hoje. E temos um convidado especial, né? Muito Sei especial. que você tem muitas histórias assim com ele, hein? Com ele. Nosso grande preparador físico, amigo Vinícius Souza, está aqui conosco. É isso, grande Vinícius, muito obrigado pela presença, tá? Queria te agradecer, já participou conosco, né, de algumas conversas também, muito obrigado pela presença. Tá nervoso? Um pouquinho, né? Né? Normal, Tá nervoso, né? Normal, pô, jogar aqui com a gente. Bate-papo, né? bate-papo. Normal. Participou das nossas formações, né? Continuadas. Exatamente. Prepara, então, ó, preparador físico hoje das categorias Sub-17 e Sub-16 do Flamengo, tá? E a gente tá trazendo para vocês, né, voltando o nosso grande papo de craque, o podcast oficial das escolas Flamengo, agora de casa nova aqui no UW Studios. Então a gente vai deixar aqui no link da descrição também, né, o contato do estúdio para você que quer fazer algum curso, né, quer gravar algum curso, algum podcast, algum projeto, venha para o UW Studios, tá? E, né, vamos ter aqui então hoje uma presença ilustre e vamos conversar bastante sobre preparação física, sobre o que vocês têm que fazer, né, para poder, digamos assim, estar jogando no mais alto nível e também, né, poder, né, seguir com uma carreira profissional. Além disso, vamos falar também da parte, né, da preparação, você profissional que quer trabalhar com futebol, vamos falar também, né, um pouco sobre isso. Vinícius, obrigado. Então se apresenta, fala um pouco de você, né, para o pessoal te conhecer, ó. Ó, agora é aquele momento do corte legal, entendeu? Quem é o Vinícius Souza? Exatamente. Em primeiro lugar, agradecer aí pelo convite, né, de estar podendo estar participando aqui mais uma vez com vocês, tá? Grandes nomes, assim, né? Não tem como não ficar nervoso, perto de pessoas capacitadas, assim, né? Sou Vinícius Souza, sou preparador físico do Sub-16 e Sub-17 do Flamengo. Tô há 8 anos no clube. Pouquinho tempo, Rafa. Pouco tempo, né? 8 anos só. Passei Tranquilo. por todas as fases, como o Rafa falou, assim, o processo de estágio, participei dentro do clube, fui da categoria profissional até a categoria sub-5, passei pelo futsal, sub-11, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu estou vivenciando muito o processo do clube, assim, de forma geral. Acompanhei grandes gerações, né, de nomes que hoje estão explodindo no mercado. Conheci bem novos, né, sub-12. Pode falar os nomes, não tem problema, vai lá. Nossos queridos atletas. Pode falar. Que hoje estão no cenário do futebol mundial, que saiu da escola. A Escola Flamengo, né? A voz da consciência já sabe. Acho que hoje o grande nome, assim, né, que saiu da Escola Flamengo foi o Vinícius Júnior, então vi a trajetória dele praticamente toda dentro do clube, a transferência dele para a Espanha. Inclusive, a gente teve uma viagem no ano passado, né, eu e o Leonan, a gente foi na casa dele, conversou um pouco com ele, assim, né, e foi uma experiência bem legal também, ver um garoto que estava tão pouco tempo com a gente dentro do clube, né, vivenciando todos os processos e ganhando cenário mundial, assim, mostrando, né, seu talento, a capacidade que ele tem, né. Para mim, assim, para quem trabalhou com ele, é muito gratificante a gente ver isso. E é legal, né? Tem preço. Porque ele reconhece, assim, vocês, eu- né? Chama, por exemplo, para casa dele, né? Para o ambiente familiar dele, né? Isso é muito legal, você poder ver que você impactou, assim, vidas e vida de um atleta que hoje, né? É o grande destaque brasileiro, assim, né? A gente vê hoje o Vinícius, né, o grande nome do futebol brasileiro. Sim, Né? com certeza. Um Brasileiro atleta, assim. e possivelmente não, mas é uma realidade que daqui a pouco vai se tornar um dos maiores vamos jogadores falar a do mundo. verdade, né? Vamos falar a verdade. Eu acho que hoje top 3 mundial. A gente né? vê pelos números dele, né? Um atleta que ele mantém o nível dele, assim. Ele tem sido protagonista em praticamente todos os jogos, se não for fazendo gol, dando assistência. Então, é um profissional de altíssimo nível, né? Que a gente tá vendo se destacar, né? No cenário mundial, assim. Como vocês falaram, para mim é top 3 também no mundo. E é um Então, ó, pra você, tá? Que falava aquela besteirinha, não, é só mais um jogador ali,
né? Ah, não, ele não vai, né? Não vai jogar. No profissional não vai se criar. No profissional do Flamengo não vai se criar. Foi lá, né? Foi destaque. Ah, no Real Madrid também não vai jogar. Vai ser reserva. Foi lá, foi destaque. Na seleção brasileira não chega. Foi lá, Copa foi do destaque. Mundo. Cara, tá difícil ser hater do Vinícius, hein? E vou te falar, vai ficar pior. Vai ficar pior, cara. E sem contar que não foi fácil para ele também. Ele chegou e foi pro time B, né? Não chegou já estreando no profissional, no Real Madrid. Ele teve que provar no B que ele era bom, né? Para o treinador chamar ele e ele conseguir performar do jeito que está performando hoje. Então, é um atleta que mentalmente, assim falando, é um atleta forte, né? E que busca mesmo os sonhos deles e o que está querendo, né? E a gente sabe que ele almeja coisas muito maiores, né? Ele falou numa entrevista que ele queria ser campeão da Champions, da Libertadores e queria ser campeão mundial, né? É então, isso. Tá é próximo isso. disso acontecer. E falando um pouco, vamos falar um pouco, Vinícius, da preparação física, né? Que hoje, né, eu acho que dentro do futebol ela é imprescindível, né? Ainda mais nos dias atuais, a gente vê a preparação, né? Um jogador sem preparo físico, sem uma preparação adequada, ele não consegue render. A gente vê vários casos de jogadores que são talentosíssimos, mas que às vezes não têm a preparação adequada e não conseguem render o que a gente sabe, né, que poderiam render. Então, o que você vê de evolução, né, nesses últimos anos? Porque a gente vê que isso vem mudando muito, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, eu vejo a grande mudança da preparação física no cenário do futebol, ela se dá muito pela estrutura de jogo, né? Então, hoje em dia, o campo está cada vez menor, os espaços eles estão menores. O ritmo que a gente joga futebol hoje não é o mesmo há 10, a 20, a 30 anos atrás. Então, se falando das valências físicas, cada vez mais o jogador ele tem que entregar velocidades mais altas, percorrer maior espaço dentro do campo, né? Isso varia também de jogador para jogador. Eu acho que a influência do treinador europeu, quando ele vem para o Brasil, né, essa metodologia europeia que a gente está aplicando hoje aqui, modifica também muito, né, as transições, enfim, os preenchimentos de espaço. Então, o lado físico, o aspecto dele, ele acaba acompanhando muito a característica do treinador. Então, assim, eu tenho um treinador que ele quer propor o jogo, que ele quer jogar para frente. Consequentemente, o meu atleta, né, assim, no grupo de forma geral, ele tem que estar preparado para aquilo. Eu não posso querer ter um treinador que ele quer um jogo rápido, que ele quer um jogo veloz e meu jogador não está preparado para fazer distâncias em alta. Então, eu acho que o grande papel do preparador físico hoje é estar bem integrado com o treinador, entender a visão dele de jogo, para poder estar preparando a equipe de uma forma melhor possível para entregar o que ele quer de aspecto técnico, né? Então, consequentemente, os estudos eles vêm se modificando e vêm avançando no decorrer do tempo, né? Justamente por demandas técnicas. E quando a gente fala de preparação física, não é só aquela no campo, né? Assim, porque a parte que o jogador está no campo é a pontinha do iceberg, né? Ele está ali jogando, mas tem muita coisa por trás disso. Tem a parte de recovery, tem a parte do departamento médico, fisioterapeutas, médicos, fisiologista. Então, é muita gente por trás de uma equipe de futebol para fazer com que ele jogue, né? É uma ciência integrada, né? É uma ciência integrada. Porque, na verdade, tem vários fatores ali que vão fazer ele render exatamente o que você falou, no campo. Né? A alimentação, a questão de sono, a questão de recuperação, né? Tudo está muito integrado, né? Se a gente for ver, hoje praticamente todos os departamentos eles funcionam juntos para que, de fato, consiga desenvolver a melhor performance do atleta, né? E se a gente for tirar um pilar, o pilar mental ele está muito relacionado porque se, de repente, o atleta tiver num conflito emocional muito grande, ele vai percorrer mais distância, talvez que não precise, ele vai se desgastar muito mais e se tiver mentalmente também fragilizado, pode ser que ele não tenha as melhores tomadas de decisões também para, de repente, acertar um passe, achar uma progressão, enfim. Tudo está muito relacionado, né? Tudo isso é muito monitorado, né, hoje em dia. Assim, a gente tem no clube mesmo o DESAR, né, que é coordenado pelo Fabiano Médici. A gente tem os nutricionistas, que é o Marcelo, né, que ele está à frente do processo, tem a parte de psicologia, que tem a Duda e a Carol, tem a Rafa também, que está nas categorias abaixo. Então, a preocupação com a parte mental, ela vem desde do futsal até o sub-20. Então, é uma coisa bem integrada com as psicólogas. Tem o departamento médico, né? Tem os médicos, de forma geral, assim, né? Que tem o Ricardo, que está chefiando. A fisiologia. A fisiologia, que tem o Pedro, tem o Gazzoni, tem o Mike também, hoje lá com a gente. E tem a parte da preparação física, né? Tem os fisioterapeutas também. E os educadores físicos, que são os preparadores físicos, no caso, que integram também esse DESAR. Então, existem muitas reuniões, toda decisão que a gente toma,
A gente parte muito disso que o Leonel falou, a gente mapeia ele de forma mental, de forma alimentar, a fisiologia faz controle de carga, avaliações diárias com eles. Então, assim, atrás de uma decisão de uma pessoa, às vezes eu estou no campo, eu tenho que tomar determinada decisão, mas tem muita gente respaldando aquela decisão ali. Ela não vem só do preparador físico. E, por exemplo, Vinícius, você falou que começou, né? Tá há mais de 8 anos no clube e começou e passou por muitas categorias, né? Lógico que a gente sabe que o nível de preparação é completamente diferente, né, em determinadas categorias. Por exemplo, hoje no Sub-17 e no Sub-16 é completamente diferente de uma preparação, né, às vezes no futsal, né, Sub-11, 12, nas categorias menores. Fala um pouco disso, porque eu acho que é muito importante, por exemplo, para os pais, né, dos nossos alunos que estão nos escutando, porque às vezes eles propõem algumas questões assim para atletas de 5, 6 anos, tá? E não, ele tem que fazer academia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O que a gente tem que falar, né, para um pai que, por exemplo, e para uma mãe que quer introduzir o seu filho ao esporte? Lógico que, por exemplo, às vezes de uma forma até no início, né, lúdica, mas depois também pensando no alto rendimento, assim. Pô, essa pergunta é muito boa, né? Eu tenho muitas reflexões, muitas sobre reflexões, isso. A gente ouve falar muito disso. Em primeiro lugar, assim, os pais, eles são grandes aliados da gente, assim, quando eles entendem o processo. Então, é muito legal que o pai ele esteja integrado realmente com o processo do filho, de formação dele como atleta. Lógico que respeitando, né, as fases de desenvolvimento dele, a gente entende que a criança é criança, o adulto é adulto. A gente não pode reproduzir na criança o que um adulto é, isso não dá certo. Tem até um caso interessante e engraçado, né? Eu, quando fui contratado, fui pro futsal, e aí me apresentaram como preparador físico do futsal. E aí veio um pai, não, Vinícius, que eu estou querendo fazer um trabalho com meu filho diferenciado e tudo mais. O que eu faço com ele para performance? E aí eu, de forma bem ingênua, respondi, pô, deixa ele subir numa árvore, brincar de pique-pega, deixa ele ser criança. Cara, o pai ficou uma arara comigo, mas eu falei... Não, é natural, né? É natural. É uma resposta... É natural, porque a gente não pode pensar em fazer a especialização precoce da criança. Exato, né? você vai botar uma carga numa criança que deveria estar desenvolvendo a função motora dela, né? Isso cada vez está sendo mais fomentado e acho até que os pais têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso para que eles entendam o processo. Né? Para que, por que eu tenho um personal? Não, o personal é somente para desgastar ele fisicamente? Não, o personal serve... né, logicamente alinhado junto com o clube, para que possa potencializar alguns valores que é de muita importância para o desenvolvimento do atleta. E se o pai, a mãe, o Vinícius fica 2 horas, 3 horas no máximo com o atleta dentro de um clube, né? O restante do dia esse menino vai para a escola e está o tempo inteiro com seus pais, né? Sim. Se o pai e a mãe entenderem cada vez mais do processo para que ele possa ser também um auxílio, né, juntamente com o seu filho, sem dúvida nenhuma a gente vai estar formando e desenvolvendo muitos melhores atletas para o nosso futebol. Com certeza. Perfeito. A chance de dar certo é muito maior, né? Então, pensando nisso que você perguntou, Rafa, eu acredito muito em respeitar realmente, porque a gente fala de carga física, né, demanda física, mas atrás da demanda física, se falando de futebol, se falando de Brasil, se falando de sonhos, se falando que o esporte, ele para uma criança, ele pode ser a esperança da família, pode ser... A mudança de vida, né? A mudança de vida. Então, muito é depositado em cima dessa criança, né? Então, a gente não tem só demanda física, carga física, a gente tem carga psicológica também. Como que esse menino, se ele receber demanda de atleta desde 10 anos, como é que ele chega no 15? Então, são 5 anos que um menino tem carga de jogo, carga de treino, carga de cobrança, e às vezes falta um pouco de feeling, né, dos pais e das pessoas que estão mais próximas, entender que ele tem que realmente ser criança, ele vai errar. A gente erra até hoje em dia, entendeu? Então, a criança de 10 anos, ela vai errar. Mas, falando de aspecto físico, assim, existem diversos estudos que isso é cientificamente comprovado, né, que fala das fases de desenvolvimento. A gente tem até um caderno metodológico do clube que a gente escreveu junto, que fala muito disso, da criança de 10 a 12 anos, de 11 a 12, de 12 a 13, 13 a 14. Então, cada fase daquela ali, a gente pode trabalhar lateralidade, pode trabalhar a ludicidade, que é uma coisa que, hoje em dia, com o avanço tecnológico, né, o telefone celular ele traz muita informação para a gente fica conectado com o mundo de forma muito rápida, mas isso também tira um pouco da criança daquela parte da brincadeira. Hoje, tu não vê mais a criança brincando, pulando o muro, enfim, subindo. Pique alto. Não tem, sim, não pega tem ladrão. Cara, e aí é o desenvolvimento das funções motoras básicas, assim. Sim. Porque
E a gente recebe muito aluno assim nas nossas unidades, em que às vezes você chega, o garoto com 8, 9, e você vê que a coordenação motora dele não é adequada para a idade. Porque lá no início, de repente, não foi desenvolvida, quando né? ele estava com 3, 4 anos, ele não foi desenvolvido dessa maneira. Sim. Em que você falou, deixa ele subir em árvore, deixa ele fazer as coisas, deixa ele se desenvolver, deixa ele testar outros esportes Perfeito. também. Sim, com certeza. Eu acho que tudo é complementar no atletismo, basquete, o vôlei. Eu acho que o atleta, a criança, ela tem que ter vários estímulos, não é só um estímulo, né? E se a gente começar a pensar de forma na performance, como que é de tomar a decisão de um jogador que é treinado? O jogador, ele desde 11, 12 anos ele é treinado, academia, personal, ele não sai do quadrado dele para nada. Quando você bota ele em situação de 1 para 1 num jogo para ele tomar a decisão, feito do Vinícius Júnior, de fazer uma finta, onde será que ele aprendeu aquilo? Será que alguém no treino ensinou ele a balançar para um lado e voltar para o outro, ou dar uma lambreta, ou dar um elástico? Isso não foi ensinado, isso não foi treinado, isso vem com ele de criança. Então, se tu vê que um moleque que é brincalhão, que sempre foi brincalhão, mas isso ele foi maturando no decorrer do tempo, da carreira dele. E na tomada de decisão desse jogador, quando ele tem 20, está no profissional, que é a hora dele performar realmente, tudo que ele viveu quando ele tinha 5, 6, 7, 10 anos, na fase que ele tinha que viver como criança, isso vai fazer diferença para ele lá na frente. Entende? Perfeito. Então, você, papai e mamãe, que quer, né, ajudar o seu filho, o desenvolvimento do seu filho ou da sua filha, né, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né, com esse desenvolvimento precoce. Exatamente. Né? Exatamente o que o Vinícius está falando. Né? Não botar muita carga nele, né, para que ele não possa... Não que ele não possa fazer um trabalho com um profissional de educação física. Eu acho que é válido fazer uma técnica de corrida, ensinar o garoto a fazer um equilíbrio, mas não que ele tenha mas que seja correto e, ao mesmo tempo, obedecer, como você falou, obedecendo as fases do aprendizado. Desenvolvimento dele. Não e posso pegar... acho que o pai e a mãe têm que entender, Rafa. O pai e a mãe têm que entender que existe o pilar técnico, o que ele precisa desenvolver em relação ao aspecto técnico. O pilar físico, entender, né, logicamente com um profissional, ou buscar informação, porque a informação está aí para todo mundo, entender quais são as fases, né, do desenvolvimento da parte física. Exemplo, a gente bateu muito com isso também, de atletas que a gente tinha lá no Sub-12 e no Sub-13, que os pais queriam já colocar, de repente, o menino para fazer um treinamento de força. E nessa idade, será que é importante, é tão impactante o treinamento de força? Ou pode ser feito de outra maneira que vai ajudar no desenvolvimento motor, no desenvolvimento da força em si para o atleta? Ou seja, o pai está antenado nessas questões todas para que ele também possa ser um auxílio para o desenvolvimento do atleta. Eu acho que a questão da internet e hoje das redes sociais, elas ajudam e atrapalham em certos aspectos. Porque os pais, eles são bombardeados com informação, né, em que eles, às vezes, veem o dia a dia de atletas de alto rendimento, mas que estão em idades completamente diferentes ou estágio de maturação completamente diferente dos filhos. Aí veio lá o Cristiano Ronaldo fazendo um treinamento de força, e acho que o menino de 9 anos, 10 anos tem que fazer também, porque aquilo ali vai ser muito importante pro... Mas às vezes também a gente não pode nem culpar tanto os pais, porque às vezes a informação não chega. Informação não chega. E é por isso que a gente está aqui, exatamente para poder chegar uma informação de qualidade, né, com profissionais capacitados, para que a gente possa, sim, né, dar uma luz para esses pais, para os pais que estão nas nossas unidades e que para os alunos também que queiram, né, seguir. Exatamente. Né, e a gente está falando aqui, Rafa, logicamente aqui nesse podcast das escolas, e ao mesmo tempo passando para eles também que a gente tem a nossa formação, né, durante cada mês a gente sempre leva esse tema. Exatamente. E a gente teve a formação com o Vinícius e o Vinícius falou e abordou sobre esses assuntos que são muito pertinentes e muito importantes. É bom a gente contextualizar para os pais o que é essa formação, tá? Essa formação é uma formação continuada que a gente oferece para os nossos franqueados e os nossos professores das escolas Flamengo. Então, o clube, né, mensalmente, né, organiza esses workshops, essas capacitações com profissionais, né, da base, para que a gente possa prestar um melhor serviço para você que está aí na ponta, para você que está em uma das nossas unidades, porque todos os professores são convidados, é aberto, né, gratuito também para eles participarem, tá? E com profissionais do clube, sempre atualizados, para trazerem um melhor conhecimento para vocês na ponta, né? E exatamente isso, para a gente poder instruir um pouco,
né, dos nossos profissionais e instruir também as pessoas que estão na nossa unidade Perfeito. para aproveitar a oportunidade. Exatamente, né? é disseminar a informação mesmo para que todo mundo tenha acesso, né? E cada vez mais conseguir transformar o ambiente que está inserido, né? E aí, realmente, é aquilo que o Vinícius falou. Dar uma né, informação de qualidade, em que ele possa realmente, né, levar aquilo para a vida dele, para que ele possa, né, instruir o filho ou a filha dele de uma forma adequada, né? Perfeito, exatamente. Porque, ó, e a gente recebe muito testemunho assim, tá, Léo? É o seguinte, ó, o garoto vai para uma avaliação no clube, né? Ele foi observado, né, em algum campeonato ou em algum lugar, e aí os pais perguntam assim, o que eu posso fazer para ele se preparar nesse meio tempo, né? E a gente recebe também muita gente falando o seguinte, não, meu filho estava jogando aquela pelada, se machucou. E aí tu tem que remarcar uma observação daquele atleta que poderia ter a oportunidade de ser observado ali. Eu acho que assim, que tem momento para tudo, né? Se existem casos que se realmente tem uma avaliação agendada, a gente pode ter um cuidado um pouco maior, né, com essa criança, com esse jogador, para que ele possa chegar no clube que for e poder fazer a parte dele, de que é realmente jogar e mostrar o seu futebol. Mas uma coisa que também me assusta um pouco, eu vejo, por exemplo, o menino tem 12 anos e ele é tirado da educação física do colégio. Por quê? Porque eu sou atleta, eu não posso brincar, não posso jogar, entendeu? Como se aquilo ali fosse determinante para algo de tão alto rendimento assim que fosse, né? E ali por trás da aula de educação física você tem interação social, você tem diversos tipos de interação É a aula que eu mais humano, gostava. E eu acho que de todo mundo, acho que 99% aí, voz da consciência sua também, né? As notas eram sempre boas, né? Com certeza, melhor aula. Melhor aula, cara, melhor aula. Ó, e aí eu vou ser cancelado aqui pelo pessoal do vôlei. Não, e vôlei não, hein, professor? Só futebol, rola bola. Quero jogar futebol, mas era bom demais, né, cara? Poder jogar handball, futebol. Exato, Então, cara. E era legal você conhecer outras modalidades também, porque era isso que o Vini tava falando. Cara, às vezes ele tá lá para um processo seletivo no futebol, mas, cara, jogar um basquete, jogar um vôlei, né? Para ele seria algo, legal, assim, e aí você tira ele de uma atividade como essa, entendeu? Quantos atletas, eles não, às vezes eles miram o futebol como o esporte deles e também podem se encontrar dentro de outros esportes. Então, se tem o atletismo, tem o vôlei, tem o handball, então são esportes, modalidades olímpicas, também que a criança, o jovem, ele pode modificar a forma dele. Perfeito. E agora, as modalidades olímpicas você pode fazer também na Escola de Esportes do Flamengo, tá? Então, para você, né, que quer jogar basquete, vôlei, fazer natação, tá, judô, né, e ginástica olímpica, ginástica artística, você também pode fazer nas escolas de esporte, né, do Flamengo. Isso é muito legal, né? Não, a gente é uma escola no âmbito geral, entendeu? E assim como o clube, né? Porque é um clube multiesportivo, né? Lógico, o futebol, né? É o carro-chefe, é o carro-chefe, né? O grande destaque do Flamengo. Mas a gente vê, como a gente viu nas últimas Olimpíadas, Rebeca, né? Então, diversos medalhistas olímpicos do Flamengo. Então, né? É clube de regatas, né? Já começa pelo nome. Já começa regata, pelo nome, exato. Então, você que quer fazer, né, outra modalidade também, pode vir para as escolas de esportes do Flamengo. Muito bom, sensacional. Engraçado, o Vinícius falou a gente está falando disso de outros esportes, enfim, outras modalidades. E o que a gente vê hoje no cenário, principalmente até de adaptações de recovery, né, de atividades que a gente vê lá na Europa, num dia de recovery, o atleta fazer uma bike ou fazer, de repente, alguma estação com luta. Sim. Já vi gente fazendo treino de dança. Sim. Treino de dança para fazer repertório motor, deixar o cara mais relaxado. Existe muito isso, né? Hoje em dia, no Brasil, assim, eu não conheço ainda um clube que tenha isso dentro do seu ambiente, né, natural. Mas muitos jogadores... Existe ainda preconceito ali, existe assim, o meio do futebol ele é muito seletivo ali, então para você falar alguma coisa diferente e tentar colocar uma ideia nova é um pouco complicado. É conservador. Um pouco conservador, mas a gente vê grandes, o João Gomes é um, cara, é outro menino também que a gente viu, acompanhou novo no clube, é um voando, tá jogando aqui, não dúvida nenhuma, né, para dentro pra gente, e lá fora também tá buscando seu espaço, tá conquistando.
e ele fazia jiu-jitsu. As horas vagas dele ele fazia jiu-jitsu, eu trocava com ele ideia e ele falava, pô, Vini, tô fazendo jiu-jitsu e tal. Eu treinava jiu-jitsu e era bom para ele. Lógico que o esporte dele secundário não vai ser um esporte de performance. Eu acho que ele começou a fazer jiu-jitsu depois que ele arranhou o carro do Arrascaeta. Com certeza. Acho que rolou isso daí. Eu acho que ele se garantiu no treino dele por fora, né? Mas, assim, é uma forma de oxigenar mesmo o cérebro dele. E eu acho que mentalmente deve ter um impacto muito grande também, né? Com certeza. Sem De dúvida. repente você procurar um outro ambiente para que você possa se sentir bem naquele, sentir prazer naquilo que está fazendo. E eu com acho certeza que vai gerar também outros ele se estímulos. sentiu uma pessoa comum, né? Sim. Porque no outro esporte eu acho que no futebol ele é um atleta de alto rendimento, né? Então, digamos assim, ele tem um tratamento diferente. Eu acho que naquele esporte ele é uma pessoa comum, né? Praticando um esporte. Você falou disso agora, me fez lembrar do Michael Jordan, um também que era o Michael Jordan, né? Já Exato. tinha conquistado tudo que ele podia na NBA e foi jogar Beisebol. Ele foi ser uma pessoa comum, foi o que ele falou. Eu fui ser uma pessoa comum e lá ele era tratado como qualquer outro. Exato. Então, eu acho super válido assim, o atleta ele buscar outras formas esportivas mesmo, não como forma primária dele, mas assim para dar uma oxigenada, né? Dar uma diversificada. A gente vê bastante aí, a gente vê mais ex-atletas nessa questão do que hoje atletas em atualidade, digamos assim, fazendo outros esportes, né? Porque, por exemplo, você vê o Zé Roberto, né? O próprio Kaká. O Diego agora querendo fazer maratona. Exato. Então você vê, assim, né, ex-jogadores que, né, vão para esse lado também, né? Lógico que eles continuam no segmento, jogando futebol, com certeza, né? Não da forma, né, profissional, mas, né, também atuando ali nos outros esportes para se manter, né, em dia, né? Fazer uma atividade, seu corpo, física, isso, né? O cara, normalmente o jogador de futebol, o atleta de futebol, né? É diferente falar jogador de futebol, atleta de futebol. Eles, quando eles param, normalmente eles têm isso muito fomentado dentro deles, né? De treinar, de estar se dedicando, de ter um hábito. E Vini, deixa eu te perguntar uma coisa, porque é uma coisa que fica muito evidente, por exemplo, essa questão da preparação física, né? E até da questão do próprio corpo do atleta quando ele muda, né, do Brasil para a Europa. Só que acontece, né? Isso a gente viu, por exemplo, sendo feito com o Vinícius, a gente viu, por exemplo, o Rodrigo também, né? Saiu e também, eu acho que, por exemplo, o próprio Endrick, quando for também, vai acontecer. O próprio Neymar também aconteceu. O Paquetá isso. também. O Paquetá também, você vê. Então, o João Gomes provavelmente vai acontecer isso também. O que você vê, assim, como... que existe uma mudança ou existe, de repente, uma linha diferente, né? Em termos de preparação na Europa do que no Brasil? Assim, eu gosto de contar de coisas que eu vi, né? Assim, a gente vê muito acontecer, mas assim, a experiência próxima que a gente teve foi na casa do Vinícius, né? Perguntei para ele, né? Disso, como que foi essa mudança do aspecto físico dele, do corpo dele e tudo mais. O que ele falou que o futebol a gente joga aqui no Brasil, lá é outro esporte. Então, existe... Isso é impactante, né? Lá é outro esporte. Se o jogador não tiver preparado fisicamente para jogar lá, dificilmente ele vai performar. E tu vê um atleta que, falando dele assim, que se preocupa, tem o Thiago, né? Thiago Lobo, que é o cara que gerencia, né, a parte física dele, cara, que é fenômeno assim, na área da preparação física, recovery. Então, assim, ele tem uma academia dentro de casa que faz toda essa parte. Teve até matéria que passou, mostrou a casa dele, que ele comprou uma casa, né, direcionada para essa parte para cuidar do aspecto físico dele. Porque os clubes europeus em si, a gente não vê uma preocupação do clube em ter a preparação física que a gente tem aqui no Brasil. Então, de forma geral, o preparador físico que atua dentro de campo aqui no Brasil, a meu ponto de ver, assim, algumas competições internacionais que a gente fez, visitei lá La Masia, visitamos a cidade de Madrid. Então, conversando com profissionais europeus, eles não dão tanta atenção para a parte física quanto a gente dá. Mas por quê? Porque você acha que ele já parte do pressuposto que é uma obrigação do atleta? Uma cultura diferente, É uma né? cultura diferente. Então, para eles, o atleta ele tem que ter essa preocupação que ele tem que cuidar do corpo dele. Por isso que esses atletas, o Neymar, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Jean Lucas, o Rodrigo Muniz, Paquetá. Paquetá, todos eles que foram,
levaram profissionais brasileiros para trabalhar com eles como personal deles para gerar performance e fazer essa modificação do corpo, por conta do nível de competitividade. Se aqui para a gente o espaço é pequeno, lá é menor ainda. Então, E dependendo do campeonato é pior ainda, né? E tem uma preocupação, Vini, que eu acho que você deve passar por isso também, que talvez lá não tenha por conta da cultura, da educação dos atletas, desse ambiente que ele está inserido. Que é, de repente, o Vini vai receber... Talvez eu acho até que o Vinícius, como preparador físico aqui, deve trabalhar muito mais do que os preparadores físicos da Europa, porque ele tem que se preocupar com um monte de coisa. Pô, será que, cara, tu dormiu bem? Tu se alimentou bem? Porque não parte do básico, né? Exatamente. Por exemplo, o que é o básico para um atleta, digamos assim, render? Vamos dizer, é ele dormir bem, ele se alimentar bem, ele, digamos assim, sei lá, tá bem emocionalmente. Sim. Esse seria o básico, assim. Sim. Então, lá, de repente, eles não se preocupam com o básico, porque ele normal, já parte já do tem, pressuposto de, exatamente. isso daqui tem que estar... Esse é o mínimo que você tem que fazer para estar adequado aqui. Sim. E aí a gente vai fazer as outras coisas, assim. E é totalmente exclusivo, né? Assim, se o jogador não estiver preparado, ele não vai jogar, entende? Eu vejo muito dessa mudança por característica técnica, pelo formato do europeu jogar, pela intensidade, nível de entrega, nível de competição, 2, 3 jogos por semana. Então, para aguentar também o calendário, as demandas de lá, exige isso dele. Então, é fundamental ele estar preparado fisicamente, né, para estar performando. Perfeito. E foi uma coisa legal. Então, Vini, só para deixar claro aqui, e eu acho que aí a gente está na mesma página. Então, a gente tem profissionais muito bem qualificados hoje na preparação, né, física no Brasil, né? E por que de repente a gente vê, né, que a gente, na verdade, aproveita pouco essas pessoas que saem da educação física, né, nesse cenário de preparação? É porque a gente ainda, né, os clubes, eles, né, não estão aproveitando, não estão absorvendo tão bem. Como que é essa questão? Porque, por exemplo, você, né, formado em educação física, mais de 8 anos no clube, né, a gente sabe que para conseguir, às vezes, um estágio na área é complicado, a gente sabe que, né, é um meio fechado ainda. Como que a gente poderia, de repente, né, aproveitar melhor esses profissionais que estão saindo e os profissionais que hoje estão nos clubes, né, serem mentores para esses que estão chegando, futuros né? profissionais, né? É uma pergunta muito boa, assim, falando da minha casa, né, do Flamengo. Então, deixa eu ver, acho que 100% dos profissionais que estão lá hoje, eles são... Processo de estágio. Então, o Marlon, que é o preparador do Sub-20, hoje está participando do profissional, está fazendo o jogo pelo principal, né, pelo time principal ele foi estagiário. O Arthur Peixoto também, que é hoje o número 1 lá no profissional, ele foi estagiário do clube. Juninho. O Juninho está na seleção brasileira também, está lá com o Felipe Leal, ele foi estagiário. Eu fui estagiário do clube. Hugo foi. O Hugo foi estagiário do clube. Legal. Então, o Soter, que agora foi estagiário do clube. Foi contratado do Sub-15. Porque a gente vê isso, no Flamengo funciona isso. É uma porque formação muito legal. Muito legal, Rafa. A gente vê que lá funciona essa questão de estágio, né? Essa questão de preparação e de você, né, criar esses novos profissionais e serem mentorados pelos profissionais que já estão lá. E acho até que o case da preparação física no clube é um case que tem um engajamento muito grande para poder aproveitar esses profissionais que se inseriram, né, da faculdade, estágio, fizeram o processo todo dentro do clube, se consolidaram, se formaram, aí entraram novamente no processo, nas categorias menores, vão subindo nas categorias. Isso é muito legal o que o Flamengo faz em relação a, principalmente na preparação física, que é uma área que eu acho que talvez hoje que mais oportuniza profissionais dentro do clube, né? Isso é legal porque ele consegue entender um pouco do processo e consegue ver aquela luzinha no final do túnel. Poxa, eu tô aqui, tô tendo uma oportunidade de vivência, de aprender, de buscar informação, de poder estar juntamente com outros profissionais que estão dentro do clube também. E o Vinícius, sem dúvida nenhuma, é a prova disso, né, Vini? Isso é uma busca individual também, né? Eu acho que a dificuldade ela existe em todo lugar, acho que todas as profissões. E o futebol já é um meio que... exclusivo. Exclusivo e todo mundo quer. Todo mundo quer trabalhar com futebol. Se você perguntar para os estudantes de educação física, a grande maioria quer trabalhar com futebol, admira o futebol. O Brasil é o país do futebol. Então, as grandes oportunidades estão dentro do futebol.
Mas a gente tem que procurar, tem que abdicar de alguma coisa. Eu mesmo, antes de eu ir trabalhar com futebol, eu tinha uma outra ocupação profissional, ganhava bem e larguei tudo para ser estagiário e ganhar nada. Nada, zero. Não Experiência. Ganhava nada. De remuneração, eu ganhava nada, mas em contrapartida eu ganhava aprendi. Experiência. Eu tive de lado de pessoas que hoje estão na seleção brasileira. Então, fui estagiário dessas pessoas. Então, fui trabalhar 70 quilômetros da minha casa para não ganhar nada de remuneração financeira, mas o aprendizado que eu tinha com profissionais gabaritados era absurdo, coisa que curso, faculdade não me dava. Então, a faculdade em si, ela não te ensina a trabalhar com futebol. Só o que vai te dar isso são os estágios. Então, esse processo de formação, e aí até é algo que a gente tem que discutir isso, e eu acho que a CBF está pegando muito, né, digamos assim, esse gap, né? Em que ela, de repente, está percebendo que a faculdade de educação física, ela falta em algumas questões, né, em essa alguns conexão aspectos. Não tem muito. Exato, e ela oferece isso para esses novos profissionais, né? Sim. A minha, eu digo sorte, né, mas eu acho que nada é sorte. Assim, a gente tem uma sorte, mas acho que o Papai do Céu ele sabe do caminho de todo mundo. Eu tive um coordenador dentro da faculdade, que foi o Fábio Ganimi, ele era preparador físico do time profissional do clube aqui no Rio, né? Foi trabalhar na China e foi o cara que me abriu esse campo, né? Que falou que não seria difícil, mas que eu teria que tomar uma decisão. E ele me inseriu no meio do futebol, me apresentando pessoas. E eu fiz um network, fui conhecendo pessoas e outras pessoas me indicaram para o Flamengo. Cheguei no Flamengo também como estágio não remunerado. Então, eu fui trabalhar no profissional como auxiliar de fisiologia. Trabalhei com o Felipe Olive, trabalhei com o Daniel Gonçalves, que também está na seleção brasileira. Então, as oportunidades, financeiramente, eu não tinha um retorno imediato, mas... Você estava ali plantando uma semente. Cara, eu aprendi muita coisa com muita gente boa e ter, assim, falar do processo, né? De como se chega, a mente aberta, humildade para aprender o tempo inteiro. Tá sempre... Pô, filma, tu vai filmar, cara. Varre, tu vai varrer. Lava, tu vai lavar. E é desse jeito. E tu vai aprender coisas, às vezes, com uma pessoa que está fascinando ali do teu lado, entendeu? Não é só pensar no aspecto técnico. Porque o cara ele pode ser o melhor estudante possível, as notas maiores, pode fazer pós-graduação, doutorado, mestrado. Mas se ele não se conectar com comissão técnica, se ele não se conectar com os jogadores, a ideia dele não chega. A ideia dele não chega. Tem uma série maravilhosa, eu não sei se vocês veem, Ted Lasso, na Apple TV. Cara, não assistiu ainda? Ainda não. Cara, é uma super série, tá? Em que trata-se, né, de um treinador de futebol, né? Só que, na verdade, ele era treinador de futebol americano. Uhum. Aí ele foi contratado, né, para um time da segunda divisão, né, da Liga Inglesa, né? E aí fala dessa questão, exatamente o que você está falando, do emocional, da ligação dele com outras pessoas. Ele pode não ter o conhecimento ali, mas o cara consegue... A relação humana dele. Exatamente, o cara consegue ter uma relação humana e ele vai desenvolvendo isso com os jogadores ali. Eu vi até Lógico, é uma sátira, assim, mas, cara, é muito legal. Muito o Mário assim. Jorge esteve aqui com vocês, né? Eu vi uma parte da fala dele, que ele fala muito disso, né? De fazer com que as pessoas façam o que ele quer. Então, assim, é uma coisa que não está escrita em livro nenhum, não tem, assim, uma ciência que estude exatamente disso, né? Diretamente falando, mas é a ciência de você se conectar com as pessoas. Perfeito. De fazer com que as pessoas entendam qual é a tua proposta, de fazer com que o ser humano... Porque antes de mais nada, a gente pensa no atleta, mas o que um atleta é? Ele foi criança, ele foi adolescente, ele é homem, e é um ser humano que tem questões psicológicas, emocionais, ele tem questões familiares. Então, assim, a gente tem que ter feeling para conhecer o jogador, para conhecer o atleta e olhar mais para o lado do ser humano para fazer com que ele entenda. Até também para a questão de preparação, para você ver o seguinte, pô, esse atleta ele pode me entregar mais. Sim. Né? Como que eu consigo, digamos assim, me conectar com ele para que ele possa, né, entregar o 100% dele, né? Eu lembro... Pode concluir, Rafa. Não, é isso, entendeu? Eu acho que, tipo, essa questão não é uma questão só técnica, né? Sim. Não é só você ter o conhecimento, é você poder aplicar esse conhecimento. E aí você vai aplicar das tuas ferramentas pessoais, né? E tudo isso a gente está falando de como que se faz para chegar a ser preparador físico, treinador, analista de desempenho de um clube. E esse tipo de coisa tu não aprende na faculdade. Não, no dia a dia, na vivência. É vivência. Eu bati agora, tá falando disso, eu lembrei de, principalmente em relação à conexão,
Eu vou contar uma história aqui, que na verdade a gente ficou quanto tempo junto, Vini? Uns 5 anos. Uns 5 anos trabalhando juntos. E aí a gente sempre teve times que jogava, tinha, né, o modelo de jogo do Flamengo, de ter a bola, de progredir no campo adversário, de pressionar em bloco alto, de reagir rapidamente ao jogo para conseguir de novo a manutenção da posse. E o Vini tá falando uma coisa de conexão e é uma prova que bateu na minha cabeça aqui, eu lembrei agora. A gente vai para uma final, Rafa, em 2021, contra o Fluminense, na Laranjeiras. E era o último jogo do Vini. Geração 2007. Na categoria. Pô, eu vou me emocionar aqui, cara. E, cara, assim, o Vini sempre foi Eu tô emocionado, cara. Vai chorar aí, mano. Pô, vai tá chorar. Pega. Tá igual Essa é a hora do corte. Tá igual o Mário Jorge. Não, e assim, que foi uma coisa que foi muito legal, porque o Vini sempre foi um profissional, né, do futebol, que tem uma relação muito boa com a comissão técnica, tem entendimento muito bom do que é produzido em relação ao jogo, e é um cara top na preparação física. E a gente pegou um time que, meu irmão, a gente voou praticamente, né, Vini? Os meninos não tiveram lesões, a gente fez uma minutagem muito alta e a gente chega no final do ano, onde a gente chega numa decisão que era completamente desfavorável pra gente, porque a gente perdeu o primeiro jogo, né? 3-1. E quando se fala de conexão, o Vini estava fazendo o último jogo dele pela categoria. Que eles iriam subir de categoria. E eu lembro perfeitamente que eu também utilizei isso como uma estratégia de fazer com que o Vini, né, de fato, fizesse praticamente tudo com os atletas ali em relação ao ambiente, porque aquilo ali estava trazendo uma conexão tão forte com os atletas, porque os meninos queriam muito ganhar por conta dele. Muito, mas muito, muito mesmo. E a gente sai de um cenário de primeiro jogo que foi um cenário extremamente caótico, onde a gente perde 2 atletas por fratura dentro do jogo. E isso impressiona, né? Isso impressiona muito. A gente Fratura perde o exposta, primeiro né? jogo e no segundo jogo, onde a gente praticamente perdeu todos os jogos pro Fluminense, a gente vai pro último jogo, onde a gente precisava ganhar para ir pros pênaltis. Né? E eu lembro perfeitamente que quando tu fecha com os atletas, né, ele gerou uma conexão ali. E os meninos foram para o aquecimento, que eu olhei e eu falei assim, cara, isso dentro de mim. Eu nunca comentei isso com ele, a primeira vez, isso dentro de mim. Eu falei assim, cara, a gente não perde hoje. A gente não perde aqui. Porque tem um motivo maior. Eu vi né? um cenário ali um cenário de conexão ali, de sempre quando a preparação física vai pro pré-eleição, né? Vai pro campo, o preparador físico fecha, né? Para poder fazer a explanação dele e vai para o aquecimento. E aí, quando ele pega os atletas ali e eu fico no túnelzinho olhando e começa a gerar um ambiente ali que eu olho assim, meu irmão, a relação, a conexão, os atletas extremamente concentrados, olhando dentro do olho dele, que eu falei assim, meu irmão, não é possível que a gente vai perder hoje. E o cenário todo, a gente ganha o jogo, vai pra pênalti, foi pra pênalti, a gente é campeão, eu vou atrás dele porque ele começa a chorar, ele fica todo fragilizado lá, emocionado. Ele, pô, Vini, a gente é campeão, a gente E isso na preleção, tu fala, naquele momento final de fechar pra gente entrar no campo, tu falando, eu não tava conseguindo olhar. Leonardo falando, eu virava as costas, saía pro outro lado, os moleques olhando também pra mim. Porque é uma família que se forma, né? Digamos assim, e ainda mais, né? Por exemplo, você vai trabalhar com uma categoria assim, você tá trabalhando com sub-17, você tá falando ali com garotos que você vai conviver às vezes por 2 anos. Esse eu tô há né? 6 anos, é o Então, 6º ano. É engraçado que... Porque você foi subindo também, né? ele teve essa Mas, por vivência. exemplo, em termos de ciclo, você teria 2 anos ali com o mesmo grupo, né? Sim. né? E, cara, cria-se uma família mesmo, né? E depois, deve ser aquela coisa assim do... Pô, tô olhando de longe, ele se desenvolver ali, deve ser muito legal, É aquilo que a gente né? fala que não é só futebol, né? Não É isso. São sonhos, cara. A gente olha pra esses meninos, são Não, sonhos. e são histórias, né? Porque você vai conhecendo a história da família, você vai conhecendo o porquê dele ser desse jeito, né? Brincalhão, né? Ou mais introvertido, e você vai conhecendo esses meninos, né? E até hoje você recebe também essas mensagens também, né? Vejo geralmente assim o Leonan ali no Instagram, assim, é marcado por, né, por atletas que fazem aniversário, tudo isso, agradecendo. Isso é muito legal, né? Porque acaba que a gente ajuda a formar não só o atleta, né? Eu acho que a gente usa o futebol também para fazer como uma ferramenta. Ferramenta para a Uma gente ferramenta de desenvolver transformação, é isso. social. Então,
quanto que a gente coloca nesse atleta de questões éticas, né? Exato, porque na de verdade valores, ele vê, por exemplo, vocês, né, como exemplos. Sim, Né? sim. Então, e isso fica muito claro, né, às vezes no comportamento do atleta, né, em banco de reserva, olhando o treinador se portando, né, ali na linha, né, geralmente, né? Você vê, assim, eles também, tipo, refletindo isso. Aham. O treinador tá mais calmo, mais sereno, Sim. né? Passando Sim. as informações, os garotos também estão. Às vezes, quando ele tá mais... né, você vê isso, né? Eu acho que tudo é a construção da relação humana que você cria pro atleta. Porque eu acho que os pilares técnicos, físicos, mentais, sociais, isso tudo está muito disseminado dentro do treino, das informações que são passadas, do treino, enfim, daquele ambiente ali do futebol. Mas eu acho que o mais impactante é a forma, de fato, como você conecta esse atleta, e isso faz a diferença. Isso faz a diferença para ganhar um jogo, isso faz a diferença para que esse menino desenvolva. Muitas vezes um atleta pode ser muito mais potencializado, de repente, pelo Vini, porque tem uma relação humana muito mais próxima e conectada com ele, do que, de repente, outro preparador físico, que pode ser um preparador físico top, mas que, de fato, não consegue gerar essa relação, e isso faz muita diferença. A gente vê isso em vários aspectos, né? Por exemplo, até em termos empresariais, de um líder ali que está liderando uma empresa, né? Que é mais empático, que tem, digamos assim, a admiração das pessoas ali, consegue criar conexões, e às vezes você vê pessoas super qualificadas que às vezes não conseguem fazer isso porque não se conecta, né? É aquela diferença de ser chefe e ser o líder, né? Tem uma se diferença. conecta, né? A gente, não vou levantar nenhuma polêmica, muito pelo contrário, mas a gente vê no nosso time profissional, né? O Jorge Jesus foi um cara que conectou muito bem os atletas. Exato. E conseguiu, de fato, Acho gerar que muita o Dorival performance. também, né? O Dorival também. E Mas, é o por mesmo exemplo, time, né, Rafa? Não, o mesmo time. Mas, por exemplo, eu vejo também o Renato Gaúcho, também é uma pessoa geralmente assim, né, de grupo, né? Mas é isso, é característica de cada treinador, né? Às vezes o treinador, ele tem esse aspecto assim. Por exemplo, aí já falando um pouco de seleção brasileira também, o Tite tinha isso também, né? Geria isso, muito né? bem, tinha uma conexão muito grande com os atletas. Eu acho que a gente ouve muito daquilo de falar, né? Vamos jogar pelo treinador. Exato, vamos jogar exato. Eu Mas acho que... não é só uma falácia, isso é uma coisa construída. É uma coisa porque construída. eu acho que ele é o grande líder ali, né? E as outras pessoas da comissão estão com ele, né? Nessa, digamos assim, nesse cenário de serem exemplos e realmente de serem pessoas que, às vezes, os atletas eles estão vendo o seguinte: pô, o treinador não pode entrar aqui, o Vini, o preparador não pode entrar aqui, eu que tenho que fazer isso, né? Para que a gente possa levar esse time, né, a vitória, como foi o caso, né, no torneio de vocês. E assim, eu acho que todo mundo da comissão técnica tem seus valores e tem seus pilares ali que conectam muito o jogador. Por exemplo, nessa época, o Vini tinha uma relação muito próxima com todos os atletas, que ao mesmo tempo eu poderia ser um pouco mais impositivo com alguns, porque eu sabia que o Vini em algum momento também ia chegar no atleta e ia contornar a situação para que ficasse um ambiente mais favorável para a gente, entendeu? Sim. E isso é muito importante porque em alguns momentos a gente precisa ser mais impactante. Exato, e quando você fala de uma comissão, é exatamente isso, né? São pessoas que estão ali dando respaldo um para o outro, né? Exatamente. É um casamento, né, um cara? É isso. É uma coisa que tem que ser harmoniosa, assim. A gente tem que falar a mesma coisa, a gente tem que estar na mesma linha. Eu acho que a abordagem com o atleta, a abordagem com quem quer que seja, ela tem que... Cada um tem um jeito de se comunicar, né? Eu acho que com o Leonan eu aprendi muito a me comunicar. Eu era mais introvertido na hora de falar muito. Eu falava, Leonan, não sou você, cara. Não, tem que falar assim, tem que falar assim. Eu falei, cara, não sou você. Eu não sou assim. te brigava. Leonan, ele tem o dom da palavra, né? Tanto, né, Voz da Consciência, que agora aí co-host aqui, podcast, tudo. Pô, o cara dos cortes, assim, né? Não, ele Virou co-host e tudo, Já, cara. Ele gosta e eu aprendi a viver. Então, acaba que você é influenciado de forma positiva por quem está perto de você. Então, eu comecei a falar mais. Ele falou, Vini, tu tem que falar mais, cara, na preleção. Tem que fechar mais, tem que falar com o atleta e tal. Então, isso foi me deixando mais à vontade. Mais tranquilo também, mais né? tranquilo para falar. E eu acho que tem que ser uma coisa uniforme. Treinador de goleiro, preparador físico, auxiliar técnico, analista, enfim, de forma geral, todo mundo que está ali, ele tem que falar a mesma linha, de formas diferentes, né? Mas tudo com um propósito, que é a performance, que é a formação, que é a vitória, que é formar ganhando, que são os títulos, né? Eu acho que isso
enriquece todo mundo. Então, um profissional puxa o outro. Eu sei que eu me tornei uma pessoa melhor trabalhando com os profissionais que eu trabalhei. Então, eu só tenho referência boa. Você adquiriu um pouco da experiência de cada um, foi pegando também o melhor, né? E foi desenvolvendo a tua forma também de trabalhar, eu né? só tenho referência boa. Pô, trabalhei com o Mário Jorge, trabalhei com o Mauricinho, trabalhei com o Leonan, aí tem o Léo Ramos hoje, tem o Léo Xered, tem o Rafael Bahia, tem o Vinícius Durante, que tá no 15, tem o Daniel Franco. Então, é muita gente falando coisas muito inteligentes, cara, que eu acabo absorvendo isso por osmose. Então, de certa forma, estando perto de gente boa, eu vou O cara também, da Perfeito. preparação física mesmo, né? Perfeito. Tu viu o que ele falou? Absorvendo por osmose. É isso. Esse aí estudou mesmo Os termos filosofia na faculdade. técnicos aqui. Não, e queria deixar um abraço também, né, pro grande Mário Jorge também, que esteve conosco, mas não nesse podcast. Exatamente. Então ele tem que ser convidado, né? Tem que ser convidado. Mas agora a novamente gente aqui. sabe que ele tá num período aí que né, não sei se vai ter muito tempo, mas espero que vai dar tudo certo, dar tenho tudo certeza. A gente tá na hoje torcida. tá gravando aqui e tá tendo o jogo do Flamengo e ele dirigindo, cara. E vai tô ganhar. torcendo muito pro Mário Jorge, tá? E convidar ele aqui para ele estar conosco aqui. Para participar, e é um ser humano e um profissional fantástico. Eu tenho certeza que o futebol de base sendo representado, né, no profissional, e cada vez mais esses profissionais extremamente qualificados, e tenho certeza que vai dar tudo certo aí para que ele possa estar inserido aí nesse ambiente profissional. Sim. Perfeito. Vini, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa também. O que você acha, assim, que, né, falando um pouco para aquele atleta que está em desenvolvimento, para aquele aluno que está na nossa escola, assim, né, os pilares da preparação, o que ele tem que, digamos assim, ficar atento, o que ele, digamos assim, pode melhorar, o que você acha, né? Lógico que isso daí vai depender muito da idade, né, dele, mas o que você acha que, né, a gente pode levar de conhecimento para ele, né, conhecer um pouco também do corpo dele, conhecer os seus limites, né, também falar um pouco com o professor, né, ter essa troca. O que você acha que, né, em termos de importância, assim, tá? Eu acho que eu vejo, tenho certeza que a transparência ela é uma coisa muito importante, né? Do aluno, do atleta, e de olhar para quem está na ponta do processo, para os professores, seja nas escolas, para os treinadores, seja nos clubes, e ter transparência com ele, não ter medo de expor o que ele realmente sente, o que ele realmente está passando, porque muitas vezes a gente também, às vezes, eu, por exemplo, passo um pouco disso, de se blindar de alguma forma, de não querer expor uma fragilidade. Eu acho que quando a gente cria esse vínculo, cria essa relação com o professor, com o treinador, a gente consegue adquirir liberdade para ter uma transparência e realmente falar. Então, a gente é muito próximo do atleta. Então, hoje, meus atletas, eu falo, cara, eu preciso da transparência de vocês. Vocês estão machucados, vocês estão sentindo dor, a gente vai tratar, a gente vai cuidar, mas eu te quero bem dentro do treino, porque o corpo dele é a ferramenta de trabalho dele. Então, para mim, quando um atleta se machuca, quando ele se lesiona, eu praticamente sinto a dor dele. Então, eu vou fazer de tudo. Eu já tenho uma cirurgia, eu operei meu joelho. Sabe como é, né? Eu sei como é, eu de repente tenho que operar de novo. Então, eu não quero que ele passe por aquilo. Então, como sendo ferramenta de trabalho dele, cuidar da melhor forma possível, né? Assim, não se colocar em situação de risco, de perigo, de por exemplo, ficar andando de moto, essas coisas e tal, e são coisas que não são benéficas para ele. Buscar realmente orientação, lógico que obedecendo às fases, né, do desenvolvimento dele, se ele está na fase de aprendizado motor, se o professor deixa ele brincar, ele buscar estar em convívio mais com a sociedade, se ele está entrando na fase de performance, saber que ele tem que descansar, que ele tem que se alimentar bem, que ele não pode dormir tarde, os processos de maturação, enfim, falando da forma mais acadêmica, né? Os hormônios que são liberados no corpo, eles são a partir das 9 horas da noite ali, sem luz. Então, é importante dele dormir cedo, para ele acordar cedo, para ele poder maturar, senão não vai adiantar ele tomar remédio, ele tomar qualquer tipo de suplementação, que às vezes as pessoas elas entregam como se aquilo fosse uma coisa que... bala de prata, né? Aquilo ali, pô, isso Com aqui 10 anos o moleque tem que ficar forte. isso aqui é o segredo para você crescer 3 centímetros, 4 centímetros, vai chegar a 2 metros, mas o cara não come, ele, pô, o que tu almoçar? Eu como biscoito fofura e a Coca-Cola. Pô, quanto tempo tu dorme? Eu durmo de 3 da manhã até as 6, Aí cara. vou ali como um joelho e um Não guaracamp. tem receita de bolo, não tem nada que vai fazer ele crescer
ser, não tem nada que vai fazer ele performar se ele não entender que ele precisa do corpo dele de recuperar para ele performar. É um processo, né? É um processo. Então, assim, é uma coisa contínua, eu acho que tem que ser leve. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser é que ele esteja se sentindo bem, cara. Acho que o jogador tem que se sentir alegre, tem que estar jogando com felicidade, tem que estar com leveza. E isso é uma coisa construída, né? Não pode ser uma coisa imposta. Eu acho que quando ele entende que ele quer ser jogador, quando ele entende que ele quer performar, aquilo ali já passa a ser parte da vida dele. Então, flui de uma forma natural, entende? Então, esse cuidado com o corpo dele para ele poder jogar é fundamental. A ferramenta Atleta. de trabalho, né? Atleta, Exato, tem que ser. né? Tem que ser atleta. Para performar, tem que ser atleta. Não pode estar virando noite, não pode estar comendo qualquer coisa. É uma coisa diferente. É aquilo do cara ser jogador de futebol e o cara ser atleta de futebol, como qualquer outro esporte. O cara ser praticante de uma arte, de um determinado desporto, ele não quer dizer que ele é um atleta daquilo, né? Quando a gente é atleta, a gente abre mão de muita coisa em prol de um bem maior. Porque eu acho que, na verdade, isso é bom ficar claro, né? Que a gente, infelizmente, não pode ter tudo. A gente vai ter... Né, a gente vai ter que abdicar de algumas coisas, né? Então, por exemplo, se esse é teu sonho, né? Talvez não. Não é o momento, por exemplo, às vezes de você estar virando noite, né? De você estar fazendo algumas atividades que não era para você fazer, de comendo algumas coisas que não era para comer, né? Porque se esse é realmente teu sonho, se esse é realmente teu objetivo, você tem que cuidar, né, do teu corpo, dormir adequadamente, se alimentar adequadamente, treinar adequadamente também, né? Não é, digamos assim, estourar teu corpo de treinar, porque também, né, não vai ser uma coisa... Sim. Porque parte do treinamento também é descansar. Sim, e procurar boas pessoas que possam te orientar bem, né? Exatamente. Olhar as referências, procurar quem é que está te dando treino, quem é que está te orientando para justamente estar realmente sendo parte integrante do processo dele. E boas referências também como ídolos, né? Sim. Como jogadores que são exemplos, por exemplo. Né? Eu lembro muito de uma palestra que o Léo deu, né, nesse curso de educação continuada para os nossos franqueados e professores das escolas, em que ele fala exatamente isso. O aluno ele tem que ter boas referências em termos de atletas. Né? Então não adianta ele ter como referência, por exemplo, um atleta, cara, aquele atleta que, né, não quer nada, que tá ali, né? Referência que sempre... dentro e fora de campo. Exatamente. Né? Então tem que ser um atleta que, ele tá ali cuidando do corpo dele, tá ali se cuidando, né, no âmbito familiar. E que é pouco fomentado ainda na nossa cultura, né? De esse atleta, na verdade, desse jogador de futebol se transformar em um atleta. Porque os meninos mesmo das escolas Flamengo olham, né? Olham, de repente, um menino lá da base e vê ele fazendo um gol e acha que somente é o talento que está ali porque ele está no Flamengo, que ele joga futebol e não sabe, de fato, quanto que ele tem uma construção interna e externa, né? Interna dentro do clube para poder se desenvolver em todos os pilares e externa também para poder estar se cuidando, né? Que não é fácil. É muito difícil e tem que abdicar de muitas coisas da sua vida como criança e como um jovem, né? Mas que, irmão, se quer se tornar um jogador de futebol, se quer se tornar um atleta de futebol, de performance, tem que abdicar de muita coisa. E eu acho que eles têm que aproveitar, né? Na verdade, os nossos alunos, eles têm a vantagem de você já treinar com uma metodologia, né? Que os próprios, né, jogadores da base... Que é bem próximo. Exato. Né? Sim, então, lógico que é adaptado, né? Às vertentes, né? Adaptado à realidade de escolas de futebol, mas com uma linguagem que você já sabe o que é tido e dado dentro do clube. Lógico que também a aptidão técnica ela vai contar para que você possa chegar naquele momento. Mas é um cenário que, assim, que a gente vê hoje, né, nas escolas, de um ambiente que é extremamente favorável para o desenvolvimento motor, técnico, tático do atleta. E que às vezes, de fato, a gente tem, de repente, aquele menino que possivelmente, né, pode ser que não consiga se tornar um jogador de futebol, mas que ele está tendo um aprendizado muito similar do que está sendo feito principalmente no clube, né? Sim, e tem que aproveitar esses momentos de competição, momentos, né, e ali do dia a dia com o professor, para você também perguntar, ter um feedback, saber o que você pode melhorar, exatamente, né? O que ele pode treinar, o que ele tem, digamos assim, para se desenvolver. Porque, por exemplo, na semana passada eu estava recebendo um caso aqui
do Valtinho, que é o nosso observador técnico, né? Que também foi observador técnico do Flamengo, Já né? foi treinador do Flamengo. Já foi auxiliar treinador técnico, sub-20, também. Foi jogador do clube. Foi jogador do clube, então tava recebendo aqui, porque ele vai nas unidades, né? Prospectar, né? Atletas, né? Valores para a base do clube. Né? Ele tá, cara, todo final de semana ele tá em algum lugar, né? Ele não para. E me passou aqui um atleta do Sub-17, cara, que foi aprovado. Olha só. Cara, isso é muito legal, porque Não. a gente fica, às vezes, naquela questão, não é cidade, cidade. Mas acontece, né? Acontece. É difícil. É difícil. É difícil, mas acontece. principalmente se tratando de um cenário que é sub-17, sub-20 ali, que é muito mais complexo do menino ser inserido. Mas que acontece, né, Rafa? E assim, quando eu falei dessa questão, ao contrário também. De repente, o menino chega na escola Flamengo, ele vê um ambiente, ele se insere num ambiente que é favorável para o desenvolvimento e ele pode, de fato, se tornar um jogador de futebol. Exatamente. Como Né? tem casos, né? Cases de sucesso que hoje a gente já tem e é normal, né? Eu acho que a gente está aqui para entregar todas as ferramentas para que vocês possam realizar o sonho de vocês, Exatamente. caso, né, você queira realmente isso. Né? Porque tem que querer. É aquilo que a gente fala, assim. É porque, às vezes, é o seguinte... Eu estava escutando um podcast, né? E a pessoa falou uma coisa interessante. Ela falou o seguinte... Você sabe o significado da palavra querer? Bota aí no Google. Bota aí no Google Voz da Consciência. Bota no Google aí o significado da palavra querer, tá? E aí ele fala o seguinte... Porque querer... Nesse significado, você vai entender o porquê que as pessoas que querem, elas chegam lá. Entendeu? Porque requer sacrifício, requer dedicação, requer uma série de coisas. E aí? Vamos lá, Voz da Consciência, daí. Vamos lá. Desejar que alguém esteja ou desejar estar em determinada situação, posição ou estado. Então, tem que desejar. Então, é isso. Tem que correr atrás. Você tem que visualizar aonde você quer chegar e tem que fazer por onde. Isso é querer. É o que motiva, né, o atleta, né? Quantos a gente viu com muito talento, chegaram a ser base de seleção brasileira e, de repente, não viraram por algum motivo. O né? querer não foi mais fomentado. Tava com vontade, Não né? foi, Tava com não vontade, foi, achou que exato. chegou e... Às vezes é aquela coisa, né? São as variáveis do futebol, né? São aquelas coisas que a gente não consegue controlar. Porque a gente entende, né? Às vezes é aquilo que o Vini estava falando lá no início. O futebol, ele vira uma ferramenta de transformação da vida dele. E aí, imagina um garoto que, por exemplo, vamos pegar o Vini, né? Tinha 16 anos, foi para uma competição sul-americana, estoura, digamos assim, vai para o clube, e aí vai para o profissional, muda o patamar, muda, por exemplo, a remuneração. Se ele não tem um ambiente familiar controlado, se ele não tem toda uma estrutura, cara, isso pode virar a cabeça de uma Pode, de e uma ao mesmo pessoa, tempo, né? se ele não der continuidade no querer, ele Exato, também pode ficar no meio do caminho, que é o que muito acontece, né? Que às vezes o menino tá no cenário ali de 17, 18 anos, ele já tem um salário significante hoje para a nossa sociedade. Assina um contrato profissional, Exatamente. ele já ganha um salário. E de repente aquele querer ali acaba influenciando alguns fatores externos que não faz com que ele consiga se desenvolver, Às se vezes ele se transformar. acomoda, né? Ele se Exatamente. acomoda e aí ele não se desenvolve da maneira que... É o famoso momentos, né? O momento favorável, desfavorável. É exatamente da palavra querer, de visualizar, de desejar aonde você quer chegar. Porque no caminho tem muitas armadilhas, né? A gente falando assim, Exato. imagina um jovem com 17, com 18 anos, tendo seu salário bom, assim, um salário alto, com carro, e tem muitas facilidades que às vezes aquilo pode se atrapalhar a vida dele. Né? Exato. Aquilo pode ser que aquele seja o salário dele mais alto da vida. Ou ele pode usar aquilo como um trampolim para ele chegar no degrau pra mais ele ver alto. o seguinte, ó, não é isso que eu quero ainda. E o Vini lembrou de uma entrevista do Vinícius, né? No início, acho que foi ele e Paquetá, né? E ele falando o seguinte, e fizeram uma pergunta para ele, aonde você se vê, Vinícius? O que você quer ganhar? E acho que... Aí ele falou, é Libertadores, é Champions, é não sei o quê, Copa do Mundo. Aí o Paquetá olha pra ele e fala assim,
Caraca, quer mais nada não? Mas é e isso, já né? conseguiu praticamente, só falta a Copa do Mundo, né? É. Que tem condições, é um moleque novo e, pô, tem plenas condições de ser campeão mundial. E tu vê que o moleque não para. É Tu vê assustador. que o querer dele, cara, assustador, né? a gente acompanhou um pouco da rotina dele lá, é piada, assim. assustador. No comprometimento dele com o querer dele, com o futuro. Eu acredito que grande parte desses atletas que eles estão performando no futebol mundial é dessa forma, assim, não tem tempo para se distrair com nada, o cara não sai, Com nada. abre mão de muita coisa pelo sonho. É A isso. vida dele não. A gente pensa, é jogador do Real Madrid. Cara, a vida dele não é fácil. Não é fácil o que ele faz, né, ô Vini? A gente teve a oportunidade de presenciar um pouco lá. Cara, é um controle, um monitoramento 24 horas por dia. De dedicação, de ele não ter uma vida social, onde ele lá em Madrid, ele vai para um restaurante. Não vai. É casa, CT, estádio, casa. É alimentação extremamente regrada. Controle do sono dele, extremamente regrado também. Ele tem horário para dormir, ele tem horário para acordar, ele tem horário para fazer o recovery, ele tem horário para treinar, Então, ele tem horário. Ele tem essa- é tudo muito regrado. Então a gente vê que esse desempenho, ele não é por acaso. Não é por algo acaso. que, digamos assim, ele acordou hoje, falei assim, tô me sentindo bem. O desempenhei, jogo é a ponta do iceberg. O É, jogo mesmo exatamente. é a parte menor do dia a dia dele. Todo sacrifício, né? Tá por trás de bastidores, que não aparecem, as coisas que ninguém vê. São 2h30 de clube, mais 6 horas dentro de casa fazendo alguma atividade que seja para potencializar algum valor dele pro futebol. Cara, a gente olha, né? Real Madrid, seleção brasileira, o Vinícius Júnior fez um gol e tal, mas a gente não sabe o quanto que tem ali por trás uma construção para alta performance. E fora os agentes externos, né? Que às vezes impedem no moleque, tu vê a função de preconceito, coisas sem dúvida. que ele é bombardeado o tempo Sem dúvida. inteiro cara... E a mente dele se prova uma mente blindada, assim, né? Porque eu acho que, cara, e a gente já viu vários atletas sofrendo, né? Preconceito, racismo nesses lugares, e eles perdem realmente aquele... Não, e eu até entendo essa questão também, porque é uma questão que, né, cara, inexplicável, né, um profissional ir no local que a gente tá, né, e sofrer aquilo, e você vê que ele continua no foco dele, ele fala, né, daquilo, não abala ele só, de repente, usa isso como... né, combustível para ir cada mais vez mais pra se frente. transformar. Eu até acredito que, de certa forma, deva abalar ele, né? Mas isso não transparece. Não transparece, e né? ele usa isso como combustível para performar, porque a ambição dele é maior do que tudo isso. Eu acho que ele é simplesmente... O Vinícius, para mim, é simplesmente a junção de todos os pilares. De um menino que é extremamente talentoso, que se capacitou na parte técnica, tática, mental, física... E é um bom menino que escuta as pessoas, né, Vini? Sempre foi um menino que na base, nas categorias de base, sempre foi um bom ouvinte e se capacitou em todos esses pilares e ao mesmo tempo conseguiu fazer um ambiente de transformação, desenvolvimento, de engajamento ali com o sonho. O querer estava muito presente nisso e conseguiu se tornar um fenômeno. Ele é um fenômeno hoje no futebol brasileiro, no futebol mundial. Pode ser que para muita gente pareça tá falando do Vinícius Júnior que hoje estourou, é muito fácil falar dele, mas é uma realidade, a realidade, é o caminho uma realidade que que, na percorreu. verdade, a gente já vem falando dele há muito tempo. Assim como tem outros também. Porque as pessoas, elas tendem a escutar agora, Sim. né? Mas a gente já fala dele há muito tempo. tempo. Porque a gente já sabia, eu acho que você consegue perceber isso desde o momento em que a gente viu esse garoto numa competição oficial, né, na Gávea, em que você vê um garoto assim. Cara, esse garoto é muito diferente. Sim. Muito diferente. Assim como tem o Vitor Hugo hoje no profissional, tem o Matheus França, tem o Matheus Gonçalves, tem grande parte dos garotos do Ninho, eles estão compondo o futebol profissional. E se você olhar para a trajetória deles, é uma trajetória bem parecida com a do Vinícius. Eu acho que cada um tem a sua individualidade, cada um é um ser humano, cada um trabalha de uma forma, mas o comprometimento com o futuro, com o sonho dele, cara, é basicamente o mesmo, assim. Tu vê que são... o França, por exemplo, a gente não tem que falar de forma negativa dele, é um cara que sempre entregou, o Vitor Hugo também... então, são moleques que estão em busca de um sonho realmente, não se distraem muito com coisa externa. Né? E assim, a gente falou de atletas que despontaram, que tiveram ambientes favoráveis para poder se consolidar no futebol profissional.
E a gente citou um atleta aqui, que é o Gomes, né? E se tratando até de parte física também, a gente viu que o Gomes teve muita dificuldade, como o Paquetá, muita dificuldade de poder jogar na Sub-15, na Sub-17, só conseguiu se consolidar no Sub-20 profissional, justamente por conta das questões de maturação. Maturacional dele. Eram atletas que eram tardios, né? Maturado, né? Pouco maturado e talvez não conseguiu, entre aspas, ser competitivo. Sim, sim. Aí até uma pergunta, Vini, o que você acha disso, do atleta que é pouco maturado, mas é um atleta que tem uma capacidade técnica e cognitiva alta, e tem muita gente ainda que sofre com isso, principalmente pai e mãe. Meu filho não joga, meu filho não está jogando porque ele é muito bom tecnicamente, mas ele não tem intensidade, né? Eu queria, assim, te perguntar o que você acha dessa relação, desse contexto todo. Existem as demandas competitivas, né? Uhum. Que é aquela coisa do agora. Eu preciso Perfeito. de agora, então a gente forma ganhando, né? A gente tem que trabalhar pela formação do atleta, lógico que com vitórias, conquistando títulos. Então, existe o atleta que ele tem aquela demanda de competição mesmo. Então, isso não quer dizer que o atleta com 13, que é muito forte, que ele está competindo no Sub-13, que ele vai continuar competindo no Sub-20, o atleta que é do 13, que é fraquinho, ele não vai vir a competir também. Então, dentro dessas fases maturacionais, as fases de desenvolvimento físico do atleta, alguns, por questões biológicas, eles são chamados maturados tardios, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, o processo, né, o produto final ali daquele menino é a parte técnica. Ele está jogando futebol, então ele está entregando, né, conteúdos técnicos, ele tem um bom passe, a dinâmica dele com a bola, a relação dele com a bola, com o futebol, ela é impecável. Assim, lógico que a gente vai respeitar as fases maturacionais, aquele jogador está sendo visto pela comissão técnica. E por isso é importante ter pessoas que têm olhar para isso. Perfeito. Que sabe que se hoje ele não é maturado, ele vai maturar em algum momento. Ele vai maturar em algum momento. Tem jogadores, por exemplo, que o primeiro semestre é muito ruim. A gente tem diversos exemplos disso, que o menino às vezes começa o ano sendo banco, não por questões técnicas, mas sim até para preservar o jogador. Então, a gente não vai colocar o moleque que ele tem uma condição física mais baixa para competir com jogadores mais fortes, mais pesados, que podem vir a machucar ele. Então, saber também a questão da partida, né? A questão de gramado, tem toda uma série de coisas e assim aí, também para fazer isso. Né? Sim, e aí entra o trabalho de hipertrofia muscular, entra o trabalho de controle de carga, a gente começa a colocar um pouco mais de carga no jogador. Se ele tem de 15 anos em diante, ali 15, 16, 17, a gente já começa a fazer um trabalho de academia com ele. Então, entra o departamento de nutrição, com alimentação, com suplementação, que um nutricionista ele pode fazer e deve, né, essa orientação, né, nutricional para ele, associada com a preparação física. Então, nada é isolado, né, o preparador físico. Então, a gente está sempre em contato com a área médica, com a área da nutrição e ver o que é melhor para esse atleta. Então, ao decorrer do tempo, o cara está se alimentando bem, está tendo bom estímulo de treinamento, está jogando futebol dentro do campo, ele vai naturalmente, não quer dizer que ele vai começar o ano no banco, pouco maturado. Cara, eu já vi diversas, a gente já viu isso, né, Leonardo? De julho, agosto em diante, o moleque começa a ficar forte, começa a maturar, e em dezembro ele chega sendo titular, capitão, fazendo gol. Então, isso é um processo natural. Acho que tem que ter a paciência realmente com ele. E assim, eu vejo assim, a preparação física cada vez mais, a área científica, ela se desenvolve tanto, cara, que eu lembro que teve uma competição que a gente jogou fora do país, que, se eu não me engano, a gente fez 14 jogos em 8 dias. 8 dias. Foram 14 jogos em 8 dias, sendo que a gente fez em um dia, a gente fez 3 jogos. E eu lembro que o Vini chegava... Leonardo, pelo amor de Deus, dá um exemplo. Tira o Rafa, cara. Tira o Rafa porque, cara, a minutagem dele tá muito alta, né? O GPS dele tá dando muito alto e a gente precisa pensar no jogo seguinte. E a gente teve vários desafios, né, na competição. E, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, assim, a parte científica nos trazendo também muitas informações, respaldo, né? Para que a gente possa tomar todas as decisões possíveis dentro do contexto técnico ali, né? E a gente em Madrid, em Portugal, com fuso de 4 para frente. Jet lag, né? Tudo. E tem um departamento de fisiologia aqui, que eu, de lá com o GPS, eu conectado à internet, eu consigo subir os dados, a gente faz acumulado de carga, a gente vê quem está com muita carga, quem está com pouca. Pô, Léo, preciso botar um pouco mais isso aqui. Então, lógico que a gente construía um resultado, fazia 2-3-0 ali, o ambiente estava controlado, eu começava a rodar um pouco mais o time. A gente foi ver a média, meu irmão, é uma parada surreal.
A média dos atletas sub-14 era uma média muito parecida com os atletas do profissional. E em 8 dias, a média, os atletas correram cerca de 65 a 70 quilômetros em 8 dias. Que isso. É uma parada... Imagina como se fosse você correr mais de 11, 12 quilômetros por dia. É muita coisa. É muita coisa. É muito. Fora, a gente tá falando de uma corrida na praia, tudo bem. Agora, uma corrida num conflito emocional, num jogo. Totalmente diferente. É muito diferente, entendeu? E aí a gente lança mão de diversos tipos de ferramentas para recuperar esse... Como é que é aí? Nutrição, a gente fala. Nutricionista, o que a gente pode fazer? Qual é o alimento ideal? Quantas vezes eu saí lá para comprar suplemento? Foi. A alimentação do hotel às vezes não era adequada. Não é, às vezes você tá em outro país, né? Não Eu falava, pô, toda hora você tá indo no supermercado, cara, mas eu tenho que comprar. Eu tenho que ir, cara. Comprava pão, comprava suplemento. E, cara, dava um jeito, ia na cozinha, eu falava com o chefe, eu não posso dar isso pra ele, tem que comer arroz, macarrão. Cara, eu só consigo fazer macarrão, carne moída, então vai ser essa viagem inteira. Nossa, eu lembro que teve um dia lá que deram uma comida pra gente lá, Rafa, que não dava. Não dava pra comer. Isso aonde? Isso Foi Madrid. Foi Madrid. Foi Madrid, Só né? o Marcos Lourenço gostou. Deram uma papa lá, cara, não sei de quê. Que eu falei, meu irmão, como é que os moleques vão comer isso aqui? Eu não tô conseguindo comer, como é que os caras vão comer isso aqui, cara? E a gente teve que, eu acho que a gente se virou, conseguiu um macarrão com não sei quem, o cara fez, nossa, bizarro. Então, o processo ali de jogar, eu falo, é o menor de tudo, cara. Ali o futebol é a coisa mais legal que tem. Pô, maneirão, vamos jogar. É a ponta, né? É a ponta. Verdade. Vini, cara, primeiro queria te agradecer. A gente tá chegando aí a quase 1h30 de papo, né? Isso. Queria te Isso. agradecer. Tem um presente aqui pra você também. Pega aí, Léo. Todos os nossos convidados aí recebem um presente, né, das escolas Flamengo. Valeu, então queria Rafa. deixar com Obrigado, você. cara. Esse aí ele precisa Esse- mesmo, hein, Rafa? Esse daí, jogos. entendeu? Esse daí é já pensando, ó, um produto oficial do Flamengo. Ele aqui, vou mostrar Tá? pra cá. Então Presentão. tem o selinho ali, produto Legal, oficial do clube, tá? E, cara, queria deixar as portas abertas aqui pra gente, né, continuar o nosso papo, trazer também, né, novamente o Vini aqui, pra Perfeito. gente falar de preparação física também. Sei que tem muita gente, né, que vai gostar desse papo, então já deixa os seus comentários aqui embaixo, tá? Porque se a gente tiver alguma dúvida, a gente envia pro Vini, né? Depois a gente responde também, vai responder todos os comentários. Para você que nos assistiu, né? Muito obrigado. Já compartilha, já deixa o like, já se inscreve no canal, porque o nosso Papo de Craque voltou, né, Léo? Voltamos com tudo. E voltamos com tudo. Agradecer também o pessoal da UW Studios, né? A nossa nova casa, tá? Que também, né, o contato tá aqui na descrição do vídeo. Então, caso você queira gravar algum podcast, algum curso, né, mentoria, qualquer coisa, tá? Você tem aqui um estúdio especializado com os melhores profissionais, equipamentos. Tá? Você vê que essa voz de veludo assim, né? Primeira qualidade, né? Fica maravilhoso, né? Eu tô me sentindo tão importante aqui, cara. Exatamente. Um lugar lindo desse. Então, para você que quer fazer seu podcast ou quer fazer um vídeo, quer fazer, né, diversas coisas, quer gravar um treinamento, quer gravar curso, gravar tudo, tá? O pessoal da UW Studios está aqui para vocês. Beleza? Deixar um abraço para todo mundo, né? Deixar um abraço para todo mundo. Mais uma vez agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês. Lembrar sempre, né, os nossos professores, alunos participarem sempre das nossas formações continuadas, porque a gente tem grandes profissionais hoje do cenário de base do Flamengo, que dão as aulas, né? Todo mês a gente tem essa formação, capitaneado pelo nosso querido Naldo, né? Ronaldo Spinelli, nosso velhinho. Tem que vir aqui também, nosso né, velhinho Rafa? tem que vir aqui também. E que, sem dúvida nenhuma, é muito legal poder ouvir um pouquinho dos profissionais que estão dentro do clube para que a gente possa estar sempre buscando informação, conteúdo para a gente qualificar o nosso ambiente de treino nas escolas Flamengo. Isso aí. E estaremos sempre, então, eu e Leonan, né, nosso co-host, fomos abandonados também pelo nosso grande estagiário, né, Eduardo Lassis. Um abraço para ele, né? Dudu, grande abraço. Dudu, né, nos abandonou mais uma vez. Flamengo sempre Flamengo. Então, né, mandando um abraço para aquele perna de pau, perfeito, né? Exatamente. Que aí, dos desafios, dos né? desafios que
no geral, ele levou uma vantagem. Ele ganhou. Mas ele saiu enquanto tava ganhando. Malandro, entendeu? Malandro, perfeito. Malandro, tá? Tá certo, Mais um né? abraço. Tá, Tá certo, certo, não tá tá errado. certo. Não tá errado, não. E agradecer o Vini, né? Agradecer o Vini pela bastante. presença. Eu quero agradecer aí. Um grande profissional, um grande amigo também que eu tenho na minha vida, né, pessoal também. Vini, muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito bom te ouvir aqui Não, eu hoje. que agradeço aí a Leonan e Rafa e também a oportunidade de estar falando é sempre bom, né? É uma coisa que eu gosto, cara, de falar de futebol, falar da minha profissão, uma coisa assim que eu amo, que eu tenho... E que a gente possa inspirar outras pessoas Perfeito. também, né? Com certeza. Nessa E caminhada. qualquer dúvida também, me coloco aberto aí a conversar, enfim... Passo meu número pessoal, redes sociais, essas coisas isso. todas. A gente... Falar de futebol é muito bom, cara. Falar Aonde que a gente pode te encontrar nas redes sociais, então? Então é Vinícius Souza 64, né, no Instagram. E lá tem e-mail, tem um linkzinho com artigo científico também. legal. Tem Vini muitos tem artigos lá. publicações científicas Legal, muito legal. produzidas. Então você já sabe, tá? Então já pode seguir o Vinícius também lá no Instagram, tá? Se você não segue também o @Escola Flamengo, pode seguir. Pode também, né, curtir o vídeo aqui, nos seguir a nossa página, né, no YouTube, tá? E calma aí que a Luminha tem um recado. A gente está lançando o nosso e-commerce, cara. Caramba. Então todos esses produtos que estão aqui, Luma, estarão disponíveis no nosso e-commerce, é isso mesmo? Essa chuteira maravilhosa, tá? Ó, esse bucket, esse boné também que o Vini Esse aqui, acabou ó, de ganhar. sensacional, ó. Eu gostei Ó. muito, particularmente eu gostei muito daquela bolinha ali, Da Rafa. bolinha também, Ele tá de né? olho pro Joaquim. Aí, ó, tá vendo? Ele tá ensinando o moleque a ser canhoto, ele só com a esquerda. Então, teremos diversos produtos para vocês no nosso e-commerce, tá? Então, é só acessar lá o nosso site também, escolaflamengo.com.br, né? E clicar em loja, que você terá lá todos os nossos itens. Tá ficando legal, cara. Tá ficando legal, tá estruturado. ficando legal, tá ficando estruturado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado a todos. Então, já deixa o seu comentário aí, né? Deixa o like nesse vídeo, espalha para todo mundo e na semana que vem estaremos de volta. Valeu? Grande abraço a todos. Valeu, galera.